segunda, sincera, segundão, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora começar a semana bem direitinho, fazendo o quê? Falando muita água sobre guitarra. Vamos embora hoje sem nenhuma enrolação, diretamente. Fala primeiro, pergunta. Você viu a treta que o post do Sonora sobre madeira deu? Então, Parra VH, vi assim, eu vi que ele postou, achei o comentário dele excelente, concordo. Dei uma olhada nos comentários, até respondi um comentário de um cara lá falando sobre Gibson ser de Mogno, porque é de Mogno, não é de Maple. Só que existem Gibsons extremamente raras, inclusive muito caras, feitas de Maple. Assim como tem também Gibsons com um braço em Maple, que ao invés de ser chamadas de Black Beauty, são as Blonde Beauties. A real, mano, é que esse assunto sobre madeira de guitarra, ele me irrita um bocadinho, saca? Ele me faz lembrar daquele filme Não Olhe Pra Cima. Quem já assistiu vai pegar a referência quando eu for explicando. Aí eu termino não falando muito sobre ele. Eu postei um vídeo que quem quiser saber mais sobre o assunto, é um vídeo que o nome é O que é que faz diferença, tá? No timbre da guitarra. Que eu reajo ao vídeo do Jim Lille, que é um americano maluco que, enfim, através de vários testes foi tentando identificar na guitarra quais são as diferenças que as partes, né, cada parte do instrumento vai fazer no resultado sonoro final. É um vídeo muito interessante, muito bom, tá? E que desmistifica, né, muita coisa no mundo da guitarra que termina sofrendo por causa de várias lendas, né, várias histórias que vão sendo repassadas e vão sendo repetidas, né, como se fossem verdade. E esse geralmente é o nível de argumentação que acontece, né, em volta desse tema sobre madeiras, que muita gente inclusive confessa que, pô, velho, eu ia ficar muito triste se madeira não fizesse diferença, porque tem uma coisa sentimental, sei lá, e a pessoa quer porque quer acreditar naquilo, e até aí tudo bem, saca? Se você quer viver, né, nessa lombra aí, né, de, enfim, ir atrás de madeiras raras e caríssimas, você faz o que você quiser, né? Mas quando a galera começa a argumentar, a sair desse lado emocional, né, que dá em nada, aí eu começo a ficar um pouco irritado, porque é cada absurdo, assim, cada maluquice, né? Um dia desse me mandaram um corte de alguém falando, até no podcast do Matheus Starling, que madeira, sim, faz diferença, faz bastante diferença, e que não dá para saber exatamente quanta diferença é, porque timbre não se mede. E aí eu fiquei, né, meio chocado com essa afirmação, porque medição de timbre, velho, não é que seja a aula 1 sobre som de guitarra, é literalmente a aula 0. Pô. Se você não sabe como medir timbre, você não sabe nem o que danado é timbre, e com esse nível de conhecimento você argumenta dizendo que uma parte do instrumento modifica uma coisa que você nem sabe o que é. Esse é o nível, saca? Da discussão da galera madeira faz diferença. Só pra quem não tá ligado, timbre é harmônico, tá? Se, por exemplo, você pega uma guitarra elétrica e um instrumento de sopro e você toca um Lá 440 Hz. Esse Lá 440 ele não é tocado sozinho, senão quando você abrisse um equalizador, só ia estar soando ele ali, tá? Que é a nota raiz que você está tocando. O timbre do instrumento são exatamente os harmônicos que são gerados por aquele instrumento em si, que vai ser completamente diferente de uma guitarra, de um instrumento de sopro, de um violão. Esses harmônicos vão mudar quando, por exemplo, você trocar o amplificador, e são exatamente eles que vão identificar um timbre do outro. Tem um teste muito simples para você checar isso, que é exatamente pegar um equalizador, pegar, por exemplo, né, um Lá de uma guitarra e um Lá de instrumento de sopro, e sair varrendo todas as frequências, todos os harmônicos extras. E aí, quanto mais você vai chegando perto da nota raiz do Lá 440 em si, você percebe que os timbres vão se encontrando, vão ficando cada vez mais parecidos. E quando você tem apenas a nota fundamental, o som é exatamente o mesmo, tá? Tem um vídeo muito massa de um youtuber gringo, o Andrew Huang, demonstrando e falando mais detalhadamente sobre esse assunto. Ele é inglês, mas enfim, vou deixar aqui só a título de curiosidade para quem quiser sacar, quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Eis que existe esse teste feito de uma forma precisa, porém sem uma medição muito exata do Jim Lille, que é o vídeo que eu reagi, mas existem também testes com o método científico aplicado, que é nada mais, nada menos do que repetição e coleta de resultados para se chegar em alguma conclusão. Tem até uma universidade aqui do Brasil que fez um desses testes, e para medir o timbre, o que foi analisado foram exatamente os harmônicos gerados por tipos de madeiras diferentes, e quando você faz a troca de forma precisa, específica de uma madeira por outra, modificando apenas a madeira do instrumento,
nenhum harmônico é modificado, saca? Então não tem essa de, eu acredito, eu sonho, eu gostaria que... Isso não passa de lenda, mano, e por isso que é um assunto que me irrita tanto. Logicamente, não é só aqui no Brasil que a gente tem esse tipo de discussão, tá? Recentemente eu postei um vídeo lá no meu Instagram com a declaração do seu PRS, né? Que é um dos caras que constrói um dos instrumentos mais perfeitos, né? Mais maravilhosos que existem aí, né? Disponíveis. E ele falou em alguns podcasts. Ele falou isso aí, ó. Deixa eu rodar aqui o vídeo do Instagram que eu expliquei bem direitinho lá. O Paul Reed Smith, criador de guitarras PRS, declarou recentemente no podcast que sim, a madeira importa bastante no som das guitarras elétricas. Ele disse o seguinte: desconsiderar a seleção da madeira de uma guitarra é a mesma coisa que dizer que a madeira de um violino não faz diferença, que o som vai vir só do microfone. E aí, para fazer esse tipo de comparação, eu fico imaginando como será que o seu PRS microfona as guitarras dele. Sacou? Ele simplesmente comparou um instrumento acústico que depende totalmente das propriedades acústicas dele. Não só disso, mas também da interação com o ambiente que ele se encontra. Para dar um timbre, ele comparou essa situação com uma guitarra elétrica, saca? Coincidentemente, ele ganha, né, aí milhares, milhões de dólares. As PRS são guitarras bem caras e você precisa justificar, né, o preço que você cobra por elas. O que me irrita também é que nesses podcasts que ele falou, deu essas declarações, as pessoas que estavam conversando com ele não concordam com ele, saca? E na hora que ele falou, por ele ser uma entidade, né, por ele ser um cara extremamente importante, ficaram calados, né, ficaram até meio morgados, assim, meio, eita, que situação, né? O que é que eu vou falar agora? E ficaram calados, saca? Só que em outros vídeos dessas mesmas pessoas, eles falam discordando do PRS. Então é isso, tá? É um assunto que me dá uma preguiça, assim, mano. Porque se eu fosse fabricante de instrumento musical e descobrisse que um dos elementos que eu precisaria me preocupar mais para ter um resultado sonoro bacana, aquele elemento ali, que no caso é a madeira, eu poderia não precisar mais me preocupar com ele em relação ao timbre e pensar nele único, exclusivamente apenas para outras características da guitarra, seja afinação, entonação, conforto, eu estaria soltando fogos, saca, mano? E desenvolvendo instrumentos que não precisassem se preocupar com a madeira para atingir um determinado timbre, X ou Y. A real é que eu sinto que essa galera, ela trabalha dessa forma, tá? Tanto que a própria PRS, né, do John Mayer, quem já tocou em uma, o instrumento parece de brinquedo, de tão leve que ele é, saca? Mas a galera tem que, né, manter as lendas, né, e as historinhas vivas, porque vai que eles assumem que isso é verdade e surge, sei lá, um motim entre os guitarristas dizendo, então, velho, não tem sentido a guitarra A, B ou C ser mais cara, vamos comprar guitarra feita com qualquer tipo de material, e isso prejudicaria consideravelmente financeiramente algumas marcas, saca? Enfim, é isso, tá? Tópico extremamente chato que comeu, tô vendo ali, praticamente toda a segunda sincera, mas espero que tenha clareado aí, né, a mente de algumas pessoas. Beleza? Próxima pergunta. Um pedal de equalizador pode ser usado como preamp antes de um pedal de IR? Fernando, pode sim, tá? Agora, com certeza você vai conseguir não só chegar mais rápido no som, como tirar muito mais som com um pedal de pré-amplificador. Porque enquanto um pedal de equalizador, quando está tudo no meio, zerado, ele não está influenciando, não está mudando nada no seu timbre, quando o amplificador de guitarra está com tudo no meio, ele já tem ali todas as características daquele amplificador. Se você analisar, por exemplo, Fender, Vox, Marshall, todos eles no flat, a curva de médio deles é extremamente diferente, então já imprime a característica daquele tipo de som. Você já vai ter, com o pré-amplificador, o começo do caminho muito mais fácil, tá? Além de você ter apenas, geralmente, né, 3 botões, no máximo 4, numa região de frequências também pré-escolhida, tá, pelo fabricante para funcionar bem com aquele pré-amplificador em específico. Enquanto você tem um botão de grave no amplificador que vai funcionar para aquele pré em específico, no pedal equalizador você pode ter 2, 3, até dependendo do equalizador, várias bandas para você mexer ali e chegar no seu timbre baseado muito mais nas características do seu impulso response e do local que você vai reproduzir aquele som, do que uma equalização já bonitinha, já pré-feita com a compressão certa, o ganho colocado numa posição correta no projeto do pré-amplificador para funcionar melhor com a sua guitarra, saca? Então assim, sim, dá para usar, mas muito mais como um quebra-galho, na minha opinião, do que como um som de um amplificador de verdade. Pode ser que você consiga, tá? Tipo, mexer bastante, futucar bastante e chegar no som que você acha incrível. Só acredito que o caminho vai ser bem mais difícil, bem mais complicado do que pegar um pré, por exemplo, de um Fender limpo com 3,
configurações lá, você vai dar uma nota, o som já vai estar pré-pronto, você só vai ajustar levemente aí o que você precisa, saca? Beleza? Isso aí. Próxima pergunta. Qual o veredito do uso do modo Scenes da Ampere 2 no palco? Como respondeu às expectativas? Tiago Sullivan, meu velho, usei finalmente ao vivo a Ampere 2 Stomp ontem no show, que eu toco um repertório variado de pop rock, nacional e internacional, tá? E usei pela primeira vez a Ampere 2 Stomp com atualização. Terminou que, coincidentemente, tá? Logo no começo do show, como eu tenho um pé um pouco grande, isso às vezes acontece, eu pisei em 2 botões ao mesmo tempo no meu controlador MIDI. Isso fez com que eu trocasse de um preset para o outro, que era muito parecido com o que eu estava usando naquele momento, só que tinha algumas coisinhas a mais, saca? Terminou que apareceu um aviso de sobrecarregamento da pedaleira e começou a surgir uns sons estranhíssimos de artefatos no som da guitarra, que aconteciam basicamente quando eu ligava o reverb. Na hora, para identificar isso, foi complexo, porque eu precisava tocar e ao mesmo tempo entender como proceder diante dessa situação. Isso confirmou uma coisa, que realmente o processamento da Ampere 2 diminuiu um pouquinho, tá? Era um preset realmente com 4 delays, com muita coisa, que eu tinha feito para gravar uma coisa bem específica e tal, e eu não usava ele por aí. A questão do layout ter mudado um pouquinho atrapalhou também na identificação do que danado estava acontecendo, né? Mudou bastante o layout antigo da Ampere 2, agora ele está com o layout da Ampere 2 Stage. Só que finalmente, quando eu resolvi a situação, né, inicialmente eu apaguei e fui apagando alguns efeitos, e depois percebi que o preset estava modificado e consegui lá, entre as músicas, encontrar o preset original e tocar de boaça, tá? A primeira coisa, realmente, para mim, a diferença principal foi a falta do gap, né? É muito mais confortável você poder pisar em quantos efeitos você quiser, você não ter aquele cortezinho que soa como se fosse um defeito acontecendo. O modo Scenes, a única coisa que eu fiz até agora em relação a ele foi o que eu mostrei no vídeo mesmo, que foi modificar o tempo de um delay para poder apagar um dos blocos e adicionar uma outra modulação no mesmo preset. Então, antes eu só tinha no preset Phase e Chorus, agora eu tenho Phase, Chorus e Tremolo no mesmo preset, que eu consegui apagar um dos blocos. E funcionou perfeitamente, mano. Tanto a ausência do gap, quanto essa segunda cena que eu abri para poder usar 2 tipos de delay com um bloco apenas. Eu vou continuar testando, continuar pensando em mais possibilidades para expandir mais ainda, né, a quantidade de coisas que eu possa ter no mesmo preset. E quando tiver um preset bem recheado com 1 bilhão de coisas, acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo, né, demonstrando toda essa situação, o que é que dá para fazer, quanto poder você tem agora no Ampere 2, beleza? Essa foi a última pergunta sincera de hoje. Ótima semana para todos vocês. Não se esqueça de comentar qualquer coisa aí embaixo, tá? Se inscrever no canal, deixar o like. Se quiser ajudar o canal, gosta dos vídeos, vira membro, pô. Clica aí em Seja Membro, ou então vai lá na campanha do Apoia-se, beleza? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!